Olá, eu sou a Francisca Brasileiro, diretora de Investment Solutions da TAG Investimentos. Estou aqui hoje para o vídeo institucional da BRAP. Mais uma vez um prazer estar aqui junto com os nossos colegas, clientes institucionais nesse evento. E meu objetivo é contar um pouquinho da TAG Investimentos. Já são agora 9 anos de trajetória com os clientes institucionais, então acho que não somos novidade para a maioria das pessoas. A TAG é uma empresa de 18 anos, então o que muita gente não sabe é que a gente faz isso há muito tempo, mas mesmo assim nunca é demais contar um pouquinho das nossas experiências, do nosso know-how e da nossa história para chegar até aqui. Hoje já somos quase 60% do patrimônio administrado pela TAG e tenho orgulho de dizer que acho que referência no serviço de alocação estratégica dos recursos institucionais. Esse papel de alocador, até pouco tempo não era claro, mas hoje acho que já se tornou uma tendência no mercado e, mais do que isso, uma referência nos processos de macroalocação e construção de portfólios de fundos de fundos. A gente começou a fazer isso lá atrás, em 2004, atingimos a maioridade hoje, e acho que o nosso principal diferencial é que a TAG é uma empresa 100% focada nesse serviço. Então, antes de falar um pouquinho mais sobre os nossos diferenciais, eu queria reforçar o que é o papel do alocador. Acho que esse é sempre o nosso maior desafio. Deixar claro que o alocador ele é um parceiro dos investidores. Nós somos um gestor de patrimônio. O que isso quer dizer? Que olhamos juntos dos investidores institucionais, pessoas físicas ou outros mundos, por todo o seu portfólio e pensamos qual é a melhor alocação, dados os objetivos de retorno, risco, momento, particularidades e assim por diante. Esse papel se torna claro cada vez mais importante conforme aumenta a complexidade dos universos que a gente está vivendo. E não por acaso, hoje já temos mais de 14 clientes e um portfólio bem robusto que, junto com outros clientes, fazem a TAG ter mais de 10 bilhões de patrimônio. Então, vamos voltar para falar do nosso diferencial. Primeiro ponto, nós somos 100% independentes. Isso é muito, muito importante para a TAG, por dois motivos. Primeiro, talvez o mais óbvio, nós não fazemos gestão de ativos finais. O que isso quer dizer? A TAG não tem nenhum fundo de ação, nenhum fundo de crédito, nenhum fundo multimercado. E isso é uma decisão que a gente tomou lá atrás e reforça ano a ano, porque faz com que quando a gente olhe para um fundo, a gente seja totalmente isento de qualquer influência na tomada de decisão. Então, a gente não vai nem alocar num fundo próprio, mas só esse fundo ele é muito bom, ou o que quer que seja. A gente está sempre com o olhar de escolher os melhores fundos do mercado, para os nossos parceiros, nossos clientes. E também, e mais importante, que às vezes não é tão óbvio, é que nós somos clientes dos fundos que a gente investe, não concorrentes. Então, a gente tem acesso a toda a profundidade das carteiras dos fundos que a gente aloca. Você imagina que um gestor de ação tem lá toda a estratégia dele, o diferencial, o que ele está enxergando, o que ninguém está vendo. Ele não vai abrir isso para alguém que também tem um fundo de ações dentro da casa. Mas por isso que a TAG sempre reforça que o nosso objetivo é ser um alocador, um gestor de fundos, e esse é o nosso DNA e a gente só faz isso. Porque assim a gente consegue ter acesso às melhores carteiras, às melhores informações, com total transparência e compilar isso tanto para melhor tomada de decisão, quanto para compartilhar com os nossos clientes, no princípio aí de troca de capital intelectual, que acho que esse é um outro grande diferencial da TAG. Governança é a base ou pilar principal das nossas operações e que também faz parte desde lá de trás, quando a gente instituiu essa estrutura. Primeiro, nossas receitas são 100% oriundas da nossa remuneração dos clientes. A gente não tem nenhum outro tipo de remuneração, a gente não presta nenhum outro tipo de serviço, a gente não recebe rebates, sempre isso é 100% devolvido para os nossos clientes, para, de novo, manter o nosso DNA, o nosso time no que a gente faz de melhor. A governança também se exprime
naquilo que a gente apresenta para os nossos clientes. Nós acreditamos que é obrigação dos gestores embasarem todas as suas decisões. Então, tudo que a gente faz, que a gente recomenda, a gente documenta, a gente registra, a gente faz a ata, a gente mostra todo o racional e a gente justifica essa posição para os nossos clientes. Porque aí você pode sim terceirizar a parte do trabalho, mas sem perder a autonomia, sem perder a governança, sem perder a decisão estratégica, que não adianta só vocês, né, responsáveis pelos patrimônios, os fiduciários desse recurso que vocês administram, sabem o que é melhor para os participantes de vocês. Cada entidade é uma, cada uma delas tem suas particularidades, seus momentos, e isso é totalmente preservado quando a gente deixa o estratégico junto com o grupo de decisão. Isso nos remete ao quarto ponto, que é a customização. O nosso processo de investimentos foi pensado desde o início de forma a garantir que cada cliente seja um dentro da TAG. A gente consegue entregar dinamismo, acuidade, assertividade, sem perder aquele diferencial que cada um tem que ter, né? A gente fala que a gente é uma boutique. Nosso time comercial é extremamente sênior e preparado, com muita experiência no universo de fundos de pensão, com mais de 200 anos de experiência somadas, para que a gente possa ler, entender, pensar junto com vocês, participar de todas as reuniões, olhar para o passivo, olhar para os desafios, olhar para o participante, olhar para o momento e aí sim entregar um portfólio que seja realmente desenhado para as necessidades de cada fundação. Isso só é possível porque a gente já nasce com esse DNA, já nasce com essa estrutura de olhar para cada carteira dessa maneira. Bom, como é que a gente faz isso? Então, o processo de investimentos começa com essa leitura de cada fundação, e a gente fala que a gente faz isso, muitas vezes até hoje o nosso serviço se confunde com o das consultorias, e a gente faz questão de falar que são serviços extremamente complementares. O olhar do gestor de patrimônio é um outro olhar. A gente vai olhar para o seu passivo com que olhar? Qual é o meu objetivo? Esse cenário que eu estou olhando está alinhado com o que eu preciso atingir de retorno? Não adianta eu receber uma meta que eu não acho que é factível. Eu tenho que olhar, tenho que conhecer. Eu, Francisca, tenho mais de 16 anos de experiência com asset allocation das fundações, dos clientes institucionais, e sei que para eu garantir o melhor retorno, ou melhor, a melhor eficiência, o melhor retorno dado um determinado nível de risco, eu preciso conhecer muito bem quais são esses objetivos. Então, a gente começa olhando para esse universo, né, o que a gente quer atingir, qual o horizonte de tempo, estressa isso de várias maneiras, faz cenários de estresse, otimista, pessimista, caos, quebrou tudo, deu tudo muito mais certo do que a gente imaginava. Juntos a gente vai olhar os riscos envolvidos em cada decisão e aí sim fazer esse desenho desse mandato, né? Então a gente começa no macro e vai para o micro. Esse processo de asset allocation, quando a gente junta o nosso time de gestão, também tem muita experiência nisso, faz com que a gente se posicione de uma forma muito clara e objetiva ao longo do tempo com a nossa visão para cada classe de ativo. Então, o papel da TAG é aquele que dificilmente vocês acham no mercado. É hora de eu comprar, é hora de eu vender e por quê? Então, nossas reuniões mensais, ou sempre que surge uma notícia nova, são onde a gente coloca essa visão e, junto com vocês, consegue movimentar o portfólio para entregar o melhor macroalocação ao longo do tempo. Então, para isso, a gente começa pelo processo que a gente chama de top-down, né, macroalocação, e junta isso com bottom-up, né, ou seja, de baixo para cima. Uma vez que eu estou otimista com uma determinada classe de ativos, por exemplo, agora pode ser um momento adequado para começar investimento em fundos imobiliários, por exemplo. Quem são os melhores gestores para fazer isso? Que tipo de estratégia eu estou buscando? É hora de eu fazer isso no investimento de longo prazo, um projeto real estate, ou é hora de eu olhar para o mercado secundário? Dentro dessa estratégia, quais são os melhores em cada caixinha? E aí a gente tem um processo muito robusto que se eu começasse a falar aqui não daria tempo, que começa desde uma seleção de quem são os melhores gestores, a análise qualitativa, a due diligence, scorecard, a análise de consistência em diversos cenários diferentes, para aí sim a gente sair com uma classificação, um rating próprio.
E mais importante, de novo, todas essas informações são compartilhadas com os nossos clientes. Vocês têm acesso a tudo isso, vocês enxergam isso, vocês olham isso junto com a gente. Então, quando a gente sai com um rating, com uma opinião de uma casa, vocês vão ter acesso a todo o book de informações que nos levaram a essa conclusão. E mais importante, quando a gente decide sacar de um determinado fundo de investimento, isso é feito também de uma forma tempestiva, clara, com objetividade e de uma forma bastante ativa. Se na prática, Francisca, como isso funciona? Então, aqui vale reforçar, tá? É um gestor, não de ativos, um gestor de patrimônio. Significa que a gente vai olhar para os seus investimentos, seja ele de uma caixinha, ou seja, de um segmento, ou para todo o patrimônio da fundação, e entregar as nossas estratégias, os nossos serviços através de fundos de fundos. Eu sempre gosto de falar que a TAG não vende produto, a gente vende soluções, a gente vende serviços, então é sempre uma construção em conjunto. Mas isso pode ser feito, primeiro, na estrutura de fundos por segmento. Hoje a TAG tem fundos de fundos em todos os segmentos de atuação, renda variável, multimercado, crédito, renda fixa complexa, exterior, private equity, tem várias estratégias, ou olhando para todo o patrimônio. O que é importante? Quando a gente fala de fundos, a gente não quer dizer que a gente está olhando para uma caixinha estática. Dentro da renda variável, por exemplo, tem momentos em que eu quero ter mais small caps, tem momentos que eu preciso aumentar o índice. Se eu não quero aumentar o índice, por quê? Qual é o horizonte de tempo que eu estou olhando? Então, esse portfólio, ele vem junto com toda essa solução de investimentos para o momento mais adequado. E os nossos clientes também vão ter acesso a toda a nossa visão de cenário e asset allocation para as outras classes de ativos. E do outro lado, o nosso serviço multi-estratégia, nosso pacote completo de serviços, onde a gente olha todo o patrimônio da fundação, ou uma parte dele, mas seguindo os mandatos, diretrizes das políticas de investimento. Quando a gente faz isso, aí sim, a gente atua em todos os pilares de investimentos ligados ao serviço de um fundo de pensão. O que significa isso? Que a gente vai ajudar a pensar as estratégias de longo prazo, os objetivos de retorno, os riscos envolvidos, fazer o movimento disso ao longo do tempo e até, se necessário, muitas vezes a questão não é uma questão de investimentos, é de educação financeira. A gente vai ajudar na construção de palestras, procurar um especialista, participar das reuniões com os conselhos, com os órgãos de governança. Às vezes é o caso de um treinamento, de explicar uma classe de ativos nova. A gente entende que a parceria na construção da melhor solução, ela tem que olhar sobre todos os aspectos. Não é simplesmente olhar para os investimentos. Não adianta a gente ter um olhar que só olha aqui para o melhor ativo daquele momento, sem levar em consideração todos os desafios que os diretores, que os dirigentes, que o grupo técnico passa. Às vezes é muito óbvia a solução para quem está no dia a dia, mas a gente sabe que não é assim. Juntos a gente tem que construir a etapa, a trajetória para a gente conseguir chegar naquela visão que é a mais adequada a longo prazo. Porque os desafios, os objetivos são de longo prazo, mas os desafios são diários e quem vive essa realidade sabe disso muito bem. Então, nosso papel é fazer isso junto com vocês, atuando da melhor forma possível. Bom, é muito pouco tempo para a gente falar tudo que a TAG faz, tudo que a TAG entrega. Mas uma coisa a gente tem certeza, que quando a gente olha com esse olhar, com esse cuidado, com esse carinho e busca construir as melhores oportunidades, a gente vai fazer isso com máxima excelência. E a governança que nós somos tão empenhados. Precisando, converse aqui com o nosso time, marca uma reunião, traz uma dúvida, uma pergunta, a gente está sempre à disposição para falar com vocês. Obrigada e até breve.